Atenção, turma, que a aula hoje é de História. Nós vamos falar sobre a Proclamação da República. Após Dom Pedro I declarar a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, instalou-se aqui no Brasil a monarquia parlamentarista. Ou seja, o império seria governado por Dom Pedro I, que passaria o cargo para seu filho, Dom Pedro II, que está aparecendo aí no vídeo. E para que esse governo se mantivesse, havia alguns apoios da igreja, dos donos de terra, os latifundiários, também dos militares. Mas com o passar do tempo, Dom Pedro II foi perdendo as bases do seu governo. A igreja estava irritada com Dom Pedro II porque ele estava se envolvendo nos problemas da igreja. A filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, assinou em 1888 a Lei Áurea. E essa lei abolia a escravatura no Brasil, ou seja, os negros africanos não poderiam ser mais escravizados pelos donos de terra, que ficaram furiosos por perderem a mão de obra escrava e também deixaram de apoiar Dom Pedro II. Os militares, depois da Guerra do Paraguai, ficaram mais conscientes sobre a importância na sociedade e assim desejavam participar mais ativamente da política no destino do Brasil. Sentindo a ausência cada vez maior de Dom Pedro II devido à sua saúde, a monarquia foi enfraquecendo. E assim, o discurso do movimento republicano se fortalecia e Dom Pedro II não tinha mais condições de ser o governante do império. Então, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República. A partir da proclamação da República, o Estado ia se constituir de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. E o primeiro presidente foi Marechal Deodoro da Fonseca depois do golpe republicano. Agora que você já conheceu um pouquinho da história sobre a proclamação da República, vamos fazer algumas atividades no caderno? A nossa aula chegou ao fim, galerinha. Até a próxima aula!